Jeremias capítulo 34. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra de seu domínio, e todo o povo lutou contra Jerusalém e contra todas as cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu darei esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a queimará com fogo. E tu não escaparás da sua mão, porém certamente serás tomado e entregue na sua mão, e teus olhos observarão os olhos do rei de Babilônia, e ele falará contigo boca a boca, e tu irás para a Babilônia. Contudo, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor de ti: Tu não morrerás pela espada, porém tu morrerás em paz, e com as incinerações de teus pais, os reis anteriores, que foram antes de ti. Assim, eles queimarão aromas por ti e te lamentarão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu tenho dito a palavra, diz o Senhor. Então Jeremias, o profeta, falou todas essas palavras para Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei de Babilônia lutou contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Azeca, porque estas cidades protegidas permaneceram das cidades de Judá. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que o rei Zedequias fez um pacto com todo o povo que estava em Jerusalém para proclamar a sua liberdade, que todo homem deveria deixar seguir livre o seu servo e todo homem a sua serva, sendo um hebreu ou uma hebreia, para que ninguém se servisse deles, a saber de um judeu, seu irmão. Ora, quando todos os príncipes e todo o povo que tinha adentrado no pacto ouviram que cada um deveria deixar livre o seu servo e cada um a sua serva, para que ninguém mais se sirva deles, então eles obedeceram e os deixaram ir. Porém, depois disso, eles se arrependeram e fizeram retornar os servos e as servas a quem eles tinham deixado ir livres, e os trouxeram à sujeição como servos e servas. Portanto, a palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu fiz um pacto com vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao final de 7 anos, deixai ir cada homem a seu irmão, um hebreu que foi vendido para ti. Quando ele tiver servido a ti 6 anos, tu deixarás ir livre. Porém, vossos pais não me escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos. E há pouco tornastes e fizeste o correto à minha vista ao proclamar liberdade, cada homem ao seu próximo. E vós fizestes um pacto perante mim na casa que é chamada pelo meu nome. Todavia tornaste e contaminaste meu nome e fizeste retornar cada homem a seu servo e cada homem a sua serva, a quem ele tinha colocado em liberdade, conforme a sua vontade, e os trouxeram em sujeição para vos serem por servos e por suas servas. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não tendes escutado a mim, para proclamar liberdade, cada um a seu irmão e cada homem a seu próximo. Eis que eu proclamo uma liberdade para vós, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome, e eu vos farei ser removidos para todos os reinos da terra. E eu entregarei os homens que transgrediram o meu pacto, os quais não cumpriram as palavras do pacto que fizeram perante mim, quando cortaram o novilho em 2 partes e passaram entre as suas partes. Os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram entre as partes do novilho. Eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, nas mãos daqueles que buscam a sua vida. E seus cadáveres serão por alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Ezequias, rei de Judá, e seus príncipes, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos, e nas mãos daqueles que buscam a sua vida, e na mão do exército do rei de Babilônia, que se retirou de vós.
Eis que eu ordenarei, diz o Senhor, e os farei retornar a esta cidade, e eles lutarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão com fogo, e eu farei das cidades de Judá uma desolação, sem um habitante. Capítulo 35. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai até a casa dos recabitas e fala com eles, e traze-os para a casa do Senhor, para dentro de uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Então eu tomei a Jaazanias, o filho de Jeremias, e filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos seus filhos, e a casa inteira dos recabitas. E eu os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, o filho de Gigdalias, um homem de Deus que estava próximo à câmara dos príncipes, que estava acima da câmara de Maacéias, o filho de Salum, o guardião da porta. E pus perante os filhos da casa dos recabitas jarras cheias de vinho e taças, e eu lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: nós não bebemos vinho, porque Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: não bebais vinho, nem vós, nem vossos filhos, para sempre. Não construireis casa, nem semeareis semente, não plantareis vinha, nem tereis nenhuma. Porém, todos os dias vós habitareis em tendas, para que possais viver muitos dias na terra onde sois estrangeiro. Assim, obedecemos à voz de Jonadab, o filho de Recabe, nosso pai, em tudo que ele nos ordenou, para não beber vinho todos os nossos dias, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e nem nossas filhas, nem construir casas para nossa habitação, nem ter vinha, nem campo, nem semente. Porém, habitamos em tendas e obedecemos e fizemos conforme tudo o que nos ordenou Jonadab, nosso pai. E sucedeu que, quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu a essa terra, nós dissemos: vinde e vamos a Jerusalém por meio do exército dos caldeus e por meio do exército dos sírios. Então nós habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor até Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis instrução para escutardes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, o filho de Recabe, que ordenou a seus filhos a não beber vinho, são cumpridas, pois até este dia eles nada bebem, porém obedecem ao mandado de seu pai. Eu, porém, vos falei madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Eu também vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, dizendo: convertei-vos agora, cada homem de seu mau caminho, e emendai vossos feitos, e não vades após outros deuses para servi-los, e habitareis na terra que eu dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido e nem me escutastes. Porque os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandado de seu pai que ele ordenou, mas este povo não me escutou. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que eu pronunciei contra eles, porque eu lhes falei, mas eles não ouviram, e eu os chamei, porém eles não responderam. E Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: como obedecestes o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e fizeste conforme tudo o que ele vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não faltará a Jonadab, o filho de Recabe, um homem que estará diante de mim todos os dias. Capítulo 36. E aconteceu
que no 4º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, o rei de Judá, que esta palavra veio até Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Toma o rolo de um livro e escreve neste todas as palavras que eu tenho falado para ti contra Israel e contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até este dia. Pode ser que a casa de Judá ouça todo o mal que eu planejo fazer-lhes, para que eles possam se converter, cada homem de seu mau caminho, para que eu possa perdoar a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou Baruque, o filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado sobre o rolo de um livro. E Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Eu estou encarcerado, eu não posso ir à casa do Senhor. Portanto, vai tu aos ouvidos do povo na casa do Senhor no dia do jejum e lê um rolo que escrevesse da minha boca as palavras do Senhor. E também tu as lerás aos ouvidos de todo Judá que vem de suas cidades. Pode ser que eles venham a apresentar a sua súplica perante o Senhor e retornem cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e a fúria que o Senhor tem manifestado contra este povo. E Baruque, o filho de Nerias, fez conforme tudo que Jeremias, o profeta, lhe ordenou, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que eles proclamaram um jejum perante o Senhor para todo o povo em Jerusalém e para todo o povo que veio das cidades de Judá para Jerusalém. Então Baruque leu no livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, o filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada do portão novo da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. Quando Micaías, o filho de Gemarias, o filho de Safã, ouviu do livro todas as palavras do Senhor, então ele desceu em direção à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes lá estavam. Elisama, o escriba, Delaías, o filho de Semaías, Eunatã, o filho de Acbor, e Gemarias, o filho de Safã, e Zedequias, o filho de Ananias, e todos os príncipes. Então Micaías declarou-lhes todas as palavras que ouvira enquanto Baruque leu o livro aos ouvidos do profeta. Portanto, todos os príncipes enviaram Jeude, o filho de Netanias, o filho de Selemias, filho de Cusi, a Baruque, dizendo: Toma em tua mão o rolo que leste aos ouvidos do povo e vem. Então Baruque ouviu o filho de Nerias, tomou o rolo em sua mão e veio até eles. E eles lhe disseram: Assenta-te agora e lê isto aos nossos ouvidos. Então Baruque leu aos seus ouvidos. E aconteceu que, ao ouvirem todas as palavras, ficaram temerosos uns para os outros e disseram a Baruque: Nós certamente contaremos ao rei todas essas palavras. E eles perguntaram a Baruque, dizendo: Conta-nos agora como tu escreveste todas essas palavras da sua boca. Então Baruque respondeu-lhes: Com sua boca ele proferiu para mim todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no livro. Então disseram os príncipes para Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias, e não deixe nenhum homem saber onde vós estáis. E eles foram ter com o rei no átrio, porém eles deixaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram todas as palavras aos ouvidos do rei. Então o rei enviou Jeude para que trouxesse o rolo, e ele o tomou de dentro da câmara de Elisama, o escriba, e Jeude o leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. Então o rei assentou-se na casa de inverno no mês 9, e havia um fogo na lareira queimando perante ele. E aconteceu que, quando Jeude tinha lido
3 ou 4 folhas, ele as cortou com um canivete e lançou-as ao fogo que estava na lareira, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava na lareira. Contudo, eles não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem qualquer de seus servos que ouviram todas essas palavras. Todavia, Eunatã e Delaías e Gemarias haviam intercedido ao rei para que ele não queimasse o rolo, porém ele não os ouvira. Porém o rei ordenou Jerameel, filho de Ameleque, e Seraías, o filho de Aziel, e Selemias, o filho de Abdeel, que capturassem a Baruque, o escriba, e Jeremias, o profeta. Porém, o Senhor os escondeu. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias. Depois que o rei queimou o rolo e as palavras que Baruque escreveu na boca de Jeremias, dizendo: Toma novamente outro rolo e escreve nele todas as palavras anteriores que estavam no primeiro rolo que Jeoiaquim, o rei de Judá, queimou. E tu dirás a Jeoiaquim, rei de Judá: Assim diz o Senhor: Tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, dizendo: O rei de Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e fará cessar dali homem e animal? Portanto, assim diz o Senhor de Jeoiaquim, rei de Judá: Ele não terá ninguém para se assentar sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado no calor do dia e na geada da noite. E eu o punirei e sua semente a seus servos pela sua iniquidade, e os trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo o mal que proferi contra eles, mas eles não escutaram. Então tomou Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, o escriba, o filho de Nerias, que escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes.